Olá, meu nome é Valdemiro. Já estou aposentado há alguns anos, mas o que vou compartilhar com vocês é algo que ainda me assombra, como se tivesse acontecido ontem. Era 2001 e eu estava dirigindo meu caminhão pela BR-401, numa noite fria e chuvosa, quando um incidente grotesco mudou minha vida para sempre. A estrada estava deserta e eu estava cansado, mas nada poderia me preparar para o que estava prestes a acontecer. No meio do percurso, um animal surgiu do nada e eu o atingi com uma força que fez meu caminhão tremer. O impacto foi tão forte que me obrigou a encostar no acostamento. Saí do caminhão e fui até o local do acidente, esperando encontrar algo grotesco, talvez um cavalo, dado o tamanho do impacto. Mas, para minha surpresa e horror, não havia nada lá, apenas o vazio e a escuridão da estrada. Voltei ao caminhão, mas o motor não ligava mais. Frustrado e apavorado, olhei para frente e vi um homem estranho. Perguntei se estava tudo bem, mas ele não respondeu. Fui tomado pelo medo e um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que o homem parecia estar mais para uma assombração do que um ser humano. Em um instante, o homem desapareceu e o pânico tomou conta de mim. Algo sobrenatural estava acontecendo e eu sabia que tinha que descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Aquela noite de 2001 estava particularmente sombria e gelada enquanto eu dirigia pela BR-401. O farol do caminhão iluminava apenas uma faixa estreita da estrada, cercada por uma escuridão quase palpável. A chuva batia incessantemente no para-brisa, criando uma cortina de água que fazia com que a estrada parecesse um rio de trevas. O cansaço me envolvia e eu desejava apenas chegar ao destino, mas a tranquilidade foi rompida de repente. Um movimento rápido na beira da estrada me fez frear bruscamente. Não tive tempo para reagir. O impacto foi brutal e o caminhão tremeu com a força do choque. Puxei o veículo para o acostamento, meu coração batendo acelerado no peito. Saí do caminhão, a chuva misturando-se com o suor frio que escorria pela minha testa. Com a lanterna em mãos, me aproximei do local do acidente, esperando ver um animal grande, talvez um cavalo, dado o tamanho do impacto. No entanto, para meu horror e perplexidade, o local estava deserto. Não havia sinal algum do animal. O pânico começou a se instaurar em mim. O vento assobiava ao meu redor e o silêncio era perturbador, quase como se a própria estrada estivesse me observando. Voltei para o caminhão, desesperado para ligar o motor e seguir em frente, mas ele não dava partida. Olhei para frente, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando vi um homem parado a alguns metros de distância, no meio da estrada. O homem estava de pé, imóvel e estranho, como uma figura saída de um pesadelo. Gritei para ele, perguntando se precisava de ajuda ou se estava bem, mas ele não respondeu. Meu coração acelerou ainda mais, o medo crescendo dentro de mim. Ao ir olhar para o caminhão, pensei que talvez não devesse ter saído do veículo. Quando voltei a olhar para o homem, ele havia desaparecido. Em um piscar de olhos, o que parecia ser uma presença física se transformou em um enigma sobrenatural. O terror tomou conta de mim, e eu sabia que algo estava profundamente errado, algo que desafiava toda a lógica e explicação. A sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo começou a se intensificar à medida que a noite avançava. Cada som na estrada parecia amplificado, e o silêncio profundo que se seguiu ao desaparecimento do homem parecia quase ensurdecedor. O frio que eu sentia não era apenas do clima, mas uma sensação gelada que penetrava até os ossos. Olhar para a estrada deserta e ouvir o som ocasional da chuva parecia um pesadelo interminável. Tentando entender o que estava acontecendo, decidi tentar novamente ligar o caminhão, mas nada aconteceu. A bateria parecia ter morrido, e eu estava preso em uma situação que não conseguia explicar. Enquanto esperava por alguma forma de socorro, o medo começou a se transformar em algo mais palpável e opressor.
Senti como se estivesse sendo observado, uma sensação de que algo estava se aproximando, mas eu não conseguia ver nada além das sombras. O pânico começou a se misturar com uma sensação de paranoia, e eu não sabia se estava imaginando coisas ou se algo realmente estava lá fora. Meu raciocínio estava ficando nublado pela ansiedade, e eu me perguntava se o que havia visto anteriormente era real ou uma ilusão causada pelo cansaço e pelo estresse. Foi quando começaram a ocorrer eventos estranhos e inexplicáveis. O vento pareceu aumentar, arrastando folhas e detritos de forma frenética, e eu ouvi sussurros vindos de lugares que não pude identificar. A chuva parecia se intensificar, batendo no caminhão como uma torrente. Sentia como se a presença daquele homem fosse uma sombra constante, e a sensação de ser seguido não me abandonava. Em um momento de desespero, procurei ajuda com outros motoristas, mas, para minha surpresa, a estrada continuava deserta. Cada tentativa de comunicação parecia inútil, e o terror estava se tornando uma parte de mim, transformando a busca por respostas em uma luta contra o próprio medo. À medida que a noite avançava, a tensão e o medo se tornaram insuportáveis. O clima se agravou com uma tempestade que parecia refletir o caos que se desenrolava dentro de mim. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando brevemente a estrada deserta e revelando visões distantes e distorcidas. O som dos trovões ressoava como uma sinfonia macabra, e a chuva se tornou quase torrencial, batendo no caminhão com uma força que parecia querer arrancá-lo do chão. O pânico se transformou em terror absoluto quando percebi que não estava mais sozinho. Comecei a ver figuras estranhas na periferia da luz dos faróis, sombras que se moviam de maneira irregular e silenciosa. Minha mente estava à beira do colapso, e a sensação de que estava sendo caçado se intensificou. Em um momento, ouvi um grito distante, um som que parecia vir das profundezas do inferno. A cada vez que tentava me acalmar e refletir sobre a situação, o medo se manifestava de forma mais agressiva. Cada som e cada sombra parecia um prenúncio de algo mais terrível à espreita. A situação chegou ao clímax quando uma série de eventos paranormais começaram a acontecer ao meu redor. O caminhão tremeu, como se algo estivesse tentando puxá-lo para fora da estrada, e eu vi figuras espectrais flutuando na chuva. As luzes internas do caminhão piscavam de forma errática, e eu podia ouvir sussurros e risadas distantes que pareciam vir de todas as direções. Meu coração batia descontroladamente, e eu sabia que estava em meio a uma batalha contra algo muito além da minha compreensão. Pessoas que passaram por mim na estrada pareciam ser figuras fantasmagóricas, e o terror tomou conta de cada célula do meu corpo. A cada passo que dava, o pânico se intensificava, e a sensação de que não havia saída se tornava mais real. Enquanto o terror e o pânico se mesclavam com a tempestade furiosa, uma ideia repentinamente me ocorreu. A Bíblia que eu sempre carregava no porta-luvas. Em meio à tensão e à desorientação, procurei-a rapidamente e, com as mãos ainda trêmulas, a abri. O Salmo 23 estava bem à vista. Comecei a ler as palavras em voz alta, buscando consolo e proteção. O som da minha voz na escuridão e o eco das palavras bíblicas pareceram criar uma barreira contra as forças malignas que me assombravam. A atmosfera ao meu redor começou a mudar. A presença sinistra parecia recuar, e a tempestade fora da janela começou a amainar. Passando a madrugada com a Bíblia aberta e lendo em voz alta, encontrei uma estranha paz. A sensação de ameaça foi se dissipando, e a noite, que parecia interminável, começou a se acalmar. O pânico foi substituído por uma serenidade inesperada, e eu me senti protegido, como se estivesse envolto em uma armadura invisível. O tempo parecia passar mais lentamente, mas a presença opressiva que me atormentava havia desaparecido. O medo se transformou em uma sensação de gratidão e alívio. Quando o amanhecer finalmente chegou, a luz do dia trouxe uma nova esperança. Consegui entrar em contato com a polícia e expliquei a situação.
Mas, para minha surpresa, os policiais estavam céticos e não acreditaram em minha história. Apesar da descrença deles, eu estava contente. O Deus do impossível não me abandonou naquela noite de terror. A experiência deixou marcas profundas, mas a certeza de que a fé me protegeu e guiou através do pesadelo me deu forças para seguir em frente. A estrada que eu temia agora parecia menos ameaçadora, e a presença divina me lembrava de que, mesmo nas horas mais sombrias, há sempre uma luz que pode nos guiar para fora da escuridão.